Olá, seja bem-vindo ao Governança em Pauta, um programa da Comissão Especial de Governança do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Nessa edição a gente vai falar sobre governança e compliance para estudantes de administração. Estão aqui conosco os membros da comissão, os administradores Derval de Oliveira Filho. Derval, seja bem-vindo, tudo bem? Muito prazer, é uma satisfação estar aqui. E Luiz Carlos Fernandes, seja bem-vindo. Muito obrigado ao CRA por nos abrir essa oportunidade de falar um pouco aqui para os estudantes sobre governança. E o mestre em administração e coordenador adjunto dessa comissão, Roberto Ribeiro. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui para a gente falar um pouco mais sobre governança nessa nova oportunidade. Bom, a gente já começa trazendo a questão da relação entre compliance e governança com o administrador Derval. Qual a relação entre essas duas áreas? Ou é uma área só, porém dividida, elas conseguem viver separadas, precisam viver juntas? Queria que o senhor explicasse essa questão aí. Uma não vive sem a outra, porque compliance é uma decisão de gestão, e gestão está em governança. Eu, pela minha experiência que eu vi em empresas, eu percebi que os administradores não têm conhecimento da importância do compliance e no resultado da organização na questão por falta justamente de decisão. E daí não alavanca. O que tem que se visto, que tem visto, são programas sem efetividade, sem aplicação, sem uma interação com a gestão da governança corporativa. Ô Ribeiro, né, a gente fez a pesquisa, né, vocês fizeram a pesquisa no ano passado. Nós do CRA fizemos a pesquisa. O CRA fez a pesquisa com os estudantes sobre governança. Eu queria que o senhor falasse, houve uma percepção de que os estudantes estão conscientes da questão do compliance e da governança? Quais principais questões o senhor enxerga aí? É uma coisa muito curiosa, assim, pela pesquisa que nós fizemos no ano passado, 2018, né, sobre governança, com esse tema, governança corporativa, junto os estudantes de administração do Rio de Janeiro, a gente percebeu que apenas percentual próximo a 4%, ou melhor, 9%, tiveram essa matéria como um tema exclusivo, uma cadeira exclusiva sobre esse tema, né? E um percentual um pouco maior declararam ter visto esses conteúdos diluídos nas outras matérias, nas outras cadeiras, né? Mas, curiosamente, mesmo tendo um pouco acesso formal a esse conteúdo, o que a gente observa é um interesse muito grande desse público a respeito dessa matéria, para conhecer um pouco mais e já percebendo assim, a importância que a adoção de boas práticas de governança corporativa podem proporcionar às organizações. Então, esse é um aspecto muito interessante e que nos aponta um caminho, né? Se eles não estão tendo na sua ementa acadêmica formalmente esse conteúdo, né? E se percebem que isso será importante no desempenho da sua vida profissional, nós temos um caminho aí de que a gente talvez devesse rever essas ementas ou, enfim, aprimorar o repasse desse conteúdo formalmente para esses alunos, né? Luiz Carlos, nessa questão da governança e do compliance, essas questões só são importantes para grandes corporações, essas multinacionais ou empresas que abarcam o Brasil todo, ou ela vale desde o microempreendedor, empresa familiar, até essas grandes? A governança é um processo evolutivo. Então, obviamente, quando você chega num nível de uma grande corporação que tem estruturas mais robustas, né, como conselho de administração, conselho fiscal, então, na origem da governança, eu acho que ela foi direcionada mais para esse tipo de organização. Mais recentemente, até pelos códigos que o IBGC vem divulgando, né, tem surgido cada vez mais a governança direcionada para todo tipo de organização, inclusive as do terceiro setor, cooperativas, né? As empresas estatais, por exemplo, tem um decreto aí de 2017, que é o decreto 9.203, que ele conceitua a governança no setor público e aí define princípios de governança no setor público, né? Para pegar um exemplo mais que está em voga hoje, as startups,
né, que tem um modelo lá desde a fase de ideação, depois tração, depois crescimento, escalada, elas também têm que definir as suas regras de governança desde o início para que elas possam ter sucesso. Como, por exemplo, o acordo entre fundadores, o acordo sobre a titularidade da marca, a definição de quem pode entrar e sair da companhia, quais são as regras. Então, eu digo assim que hoje a governança ela é muito mais ampla e abrange todo tipo de organização. Ô Derval, ouvindo aqui o Luiz falar, parece que houve uma desconstrução, então, do que se entendia sobre governança e compliance também, né, ao longo do tempo. Quais principais conceitos que permeiam o compliance e a governança? Basicamente são duas áreas, direito e administração. Elas se complementam na função de compliance. O marco legal, diríamos assim, do compliance é a lei anticorrupção. E aí fez com que as empresas se reinventassem. Hoje em dia não se entende uma empresa que ela não tenha a gestão, não tem uma decisão de gestão no sentido de compliance. Alguns setores econômicos, segmentos econômicos, diríamos assim, já estão colocando, normatizando, inclusive, a questão do compliance nas suas organizações. Como exemplo, o Banco Central veio regulamentar a respeito. Então, obrigatoriamente, a empresa, o Bacen, ele fiscaliza todas as instituições financeiras o programa de compliance. O administrador, ele tem que perceber e entender que o agente capaz, o legitimado para fazer isso é ele. Por que ele? Porque ele é o responsável técnico, diríamos assim, que vai responder à efetividade daquele programa. O que ocorre é que existe muito papéis, programa de compliance e sem efetividade, por falta até de um conhecimento do administrador, do papel dele. Porque numa responsabilização, vou falar até eu como perito em tribunais, de tribunais regionais, nos 3 tribunais aqui do Rio, eu sempre me posiciono na hora de uma apuração, de uma prova técnica, eu vou lá, eu preciso chegar ao administrador, entendeu? O que ele fez, entendeu? Que vai atrair uma responsabilidade ou não a ele, uma ação, uma falta de ação que seria uma omissão. Então a gente acaba percebendo aí que o administrador também precisa entender muito sobre leis. E aí, Ribeiro, a gente vê as questões da liberdade econômica, reforma trabalhista, e uma série de coisas que estão acontecendo aí, e o estudante está antenado com essa questão ou ele precisa dar um start aí na vida? Ele tem uma percepção, embora, como eu disse, ele não tenha uma visão formal muito profunda, mas ele tem essa percepção, porque hoje em dia tem uma característica também bastante interessante, que, como o Luiz Carlos colocou no início, o IBGC ele traz já uma série de orientações, de publicações, dando essa orientação acerca do que deve ser feito, quais são as boas práticas de governança que podem ser aplicadas em diferentes tipos de organização. A governança corporativa, inicialmente, ela teve um viés mais voltado para as empresas de capital aberto, na Bolsa, né? Mas o que tem se percebido cada vez mais, inclusive considerando o ambiente regulatório, é que a legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados agora, que entra em vigor em agosto de 2020, a Lei Anticorrupção, a Lei Geral das Estatais, então, todas as leis que estão sendo editadas, né, elas cada vez mais elas mencionam a questão da governança, a questão da importância de você adotar boas práticas para você obter bons resultados e segurança para os investidores, sejam eles de empresas de qualquer porte. Então, assim, cada vez mais o ambiente regulatório, ele dá diretrizes e sinaliza claramente da importância da adoção dessas práticas. Ô Luiz, a aplicação de boas práticas de governança e compliance também evita prejuízos e trapaças também, né? Sem dúvida. A governança, ela está no cerne de dois caminhos que a empresa pode seguir. Gerar valor ou destruir valor. Então, quando aplica-se boas práticas de governança, a tendência é que a empresa seja uma empresa mais ética, mais transparente e tenha mais confiança no mercado. Por conta disso, ela tem mais acesso a recursos e garante a preservação e a otimização do seu valor econômico. Por outro lado, como a gente vê aí nos
nos grandes escândalos corporativos, notoriamente aí divulgados, né, inclusive recentemente, no âmbito de Operação Lava Jato, sem entrar no mérito de questão penal ou criminal, né, o fato é que ali houve falta de aplicação de boas práticas de governança. Então isso fez com que as organizações perdessem milhões e milhões de valor, né, de reais em valor na Bolsa. Agora, você falou do compliance. O que eu posso correlacionar aqui em relação à governança, até para complementar um pouco o que o Derval falou, a empresa ela tem uma identidade. E em função dessa identidade, que é baseada em propósitos, valores e os princípios que a empresa define, ela direciona toda a ação. Então, todas as práticas da empresa baseada lá na razão de ser dela, que é a missão, e onde ela quer chegar, que é a visão. Para que esses princípios possam ser efetivamente aplicados na prática, você tem o compliance. Isso. Então, o compliance é um rol de normas que vai dizer para a empresa, né, para o sistema de governança, se a identidade da empresa está sendo preservada na linha de frente e no campo de atuação operacional dela. A gente estava aqui falando agora há pouco nas definições de quem ia falar, como ia falar, qual tema iria se trabalhar nos programas aqui. E aí os coordenadores, né, adjunto e o coordenador principal falaram assim, olha, quem vai definir isso é o Luiz Carlos. Porque ele é o secretário, ele tem as regras. E aí, acho que aqui, não sei se eu posso estar errado nessa questão, mas, o Derval, aqui a gente enxerga um princípio também de compliance e governança, né? Existem regras e existe alguém que direciona essas regras e é necessário que as diretorias entendam isso, né? Eu queria ressaltar, deixei nas entrelinhas, mas deixar bem claro, falar como administrador, como advogado também, como perito, com conhecimento prático de causa. O administrador, ele é não o contador, ele é o responsável pelas informações a ser enviado no sistema de escrituração digital do governo federal ou social, como chamar assim. Ele não pode afastar a responsabilidade dele, inclusive legal disso. O contador, ele é simplesmente, ele pega e coloca aquilo no sistema e envia. Essa responsabilidade é do administrador. Um resultado negativo de não conformidade, de má gestão, entendeu? O administrador pode ser responsabilizado e pagar com seus bens pessoais. Porque a lei de corrupção, anticorrupção, ela trouxe essa novidade. Por isso que ninguém quer ser mais gestor. Não sei se o Pezão até falou que tá difícil encontrar um CPF para trabalhar no governo, que ninguém estava querendo. Porque agora, com essa nova lei, a pessoa responde com seus bens pessoais, entendeu? A partir justamente dessa falta de responsabilidade que não foi aculturada ainda por determinadas pessoas. Então, nesse nosso exemplo aqui, o Luiz responderia caso alguma coisa desse errado, né? Inclusive, você já deu o CPF para a gente, está tudo anotado, para a gente tomar providência se necessário. Né? Então, é necessário realmente, Ribeiro, ter esse reconhecimento, a presidência, a diretoria, entender que existe uma regra e existe um gestor dessas regras, né? A definição do compliance, assim, é aderência às normas. Sejam normas internas, sejam normas externas trazidas pelo ambiente regulatório, né? E ela perpassa toda a organização, né? Como bem lembrou o Derval, quer dizer, não basta o administrador, quer dizer, é uma cadeia. Na verdade, se alguém descumpre uma norma estabelecida, seja ela interna ou externa, isso aí afeta a organização como um todo, né? Então, é importante que todos estejam cientes das suas obrigações, das suas responsabilidades. Luiz, a gente já está chegando ao final dessa entrevista, mas eu queria que você falasse então sobre essa questão da responsabilidade, até que o Ribeiro já levantou aí, a importância de o profissional da administração ter essa consciência quando assume esse cargo de gerir, né, a governança e também o compliance. Sim, o sistema de governança ele é formado pela estrutura de governança e a gestão, que elas se integram em alguns momentos. O administrador ele tem um papel fundamental nesse sistema de governança, portanto, na preservação da identidade da empresa, né, da integridade da empresa, uma vez que ele interage com
os conselheiros, os diretores ou os próprios sócios da empresa, dependendo do porte dessa empresa, e eles lideram o pessoal que está na linha de frente. Então, ora, se eles recebem assim, o objetivo da empresa para cumprir e eles têm que executar ações para cumprir esse objetivo, obviamente que se eles fomentam códigos de conduta, eles propiciam treinamento e capacitação do pessoal para se enquadrar nessas normas de conduta que a empresa estabelece, que comumente estão ligadas a princípios éticos, né? Então, eu diria que ele fica no cerne entre a orientação da governança e a disseminação e a fomentação das boas práticas de governança dentro da companhia. Eu creio que é muito importante o administrador que está nessa área entender que governança não é commodity. É uma questão estratégica para crescimento e manutenção das empresas. Podemos pensar assim? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, eu queria agradecer aqui a participação de vocês. Luiz Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, que o CRA nos abre, né, para falarmos um pouco sobre esse tema que hoje está muito em voga e realmente é de fundamental importância para a preservação do valor econômico e para a perenidade das organizações. Ribeiro, muito obrigado. Eu que agradeço e convido a todos a acompanharem as atividades da Comissão Especial de Governança Corporativa do CRA. No site, né, do CRA, nós temos lá um espaço de comissões e você pode observar quais são as atividades. Nós temos palestras, estamos fazendo diversas atividades com o objetivo exatamente de difundir esses conceitos e torná-los mais próximos do administrador. Derval, muito obrigado também. Eu agradeço. Queria só lembrar que governança não é uma coisa masculina, é feminina. Existe uma Daniela por trás disso, uma Cleide, que são membros da comissão, entendeu? E sem administradora não tem governança. Muito bem. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e lembre-se sempre de que compliance e governança andam juntos para poder manter aí as organizações no topo. Muito obrigado, fique bem e até o nosso próximo programa.